de mim. Nesse instante, um homem, um negro maravilhoso, que provavelmente estava assistindo aquilo tudo, põe a mão no peito do baixinho e diz assim: o advogado está certo. O baixinho foi saindo de fininho. Não, tudo bem, tudo bem. E o negro bateu no meu ombro. Parabéns, seu advogado. É isso que a gente espera dos advogados. Eu me aproximei da senhora. Minha senhora, ela já estava mais calma, sentada com a filha, e ela olhou assim para o alto para mim, né? Eu estava em cima, ela embaixo. Ô, seu advogado, muito obrigado, muito obrigado. Não, nós estamos aqui para isso mesmo. Mas me diga uma coisa, senhora, ele era fiscal da prefeitura? Não, moço. Ele queria passar aqui, estava implicando porque eu estava no caminho dele. Minha senhora, esse homem não era fiscal? Não. Aí eu abaixei e disse: eu também não sou advogado. No sentido lato da palavra, eu fui um advogado, mas não no sentido estrito. Então foi alguma coisa que, de alguma forma, me fez desenvolver a coragem. Porque nós precisamos enfrentar as provas, enfrentar as expiações. E a coragem é essa capacidade de enfrentamento, de forma silenciosa, sem fazer alarde, sem fazer estardalhaço, sem ficar gritando que está sofrendo. Dentro do nosso coração, no recesso da própria alma, quantas das vezes, nesse processo solitário e silencioso, a gente vai tentando diluir mágoas, diluir esses traumas, para levantar a cabeça, como diz um espírito amigo em O Evangelho segundo o Espiritismo, o fardo pesa menos quando olhamos para o céu do que quando curvamos para a terra à fronte. E as estrelas sempre foram uma fonte de inspiração para os poetas, para as almas esperançosas, sequiosas de dias melhores em suas próprias existências. A paciência nos faz exercitar a capacidade de esperar, a resignação, a capacidade de aceitar, e a perseverança, a capacidade de persistir, de enfrentar. Então nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de resiliência. Também no mesmo Evangelho nós vamos encontrar Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9, dizendo: Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Nenhum guia espiritual ia chancelar uma escolha de provas que nós estivéssemos fadados a fracassar. Se os nossos guias chancelaram e apoiaram o nosso projeto reencarnatório, seja qual for a dor que estejamos vivenciando, o trauma pelo qual estejamos passando, a dificuldade, a problemática no âmbito familiar, no âmbito social, ou na nossa saúde física, emocional, somos capazes de superar isso. Desde que a gente não vá procurar sarna para se coçar, porque nós temos as causas atuais e as anteriores das aflições. E há uma série de coisas que nos afetam que nós podemos chamar de tormentos voluntários. A vida está boa, mas a gente não consegue manter a chamada insustentável leveza do ser. A gente não mantém a nossa leveza e vamos procurar encrenca no nosso caminho. Vamos encontrar também, no livro dos Médiuns, Allan Kardec nos falando de resiliência. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos. Então os nossos guias estão aí, não estão a tiracolo, porque às vezes cumulamos os guias com questões que nós mesmos deveríamos enfrentar e resolver. Uma conhecida resolveu perguntar aos espíritos:
no instante em que ela ia mudar, se deveria se mudar para uma casa ou para um apartamento. Se o espírito ainda fosse um arquiteto, um pedreiro, um engenheiro, a pessoa não é capaz de decidir se quer um apartamento ou se quer uma casa, se ele fosse um corretor desencarnado. Gente, que absurdo! Mas os anjos protetores, os nossos amigos espirituais, permanecem do nosso lado. Recorramos também a eles. Em A Gênese, encontramos também Kardec nos falando de resiliência. O sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. 33º artigo do Código Penal da Vida Futura, tão bem ontem explanado pela nossa Sandra. Reparar. Até em termos pedagógicos deveríamos refletir sobre isso. Porque se a criança xinga um palavrão e eu mando ela fazer cópia do hino nacional, primeiro que ela não vai amar pátria nenhuma. Segundo que ela vai odiar o hino nacional. E terceiro, em que esse procedimento pedagógico estará contribuindo para que ela não fale mais palavrões. E o palavrão é uma coisa interessante, porque nos vários estados do Brasil, o palavrão faz parte do vocabulário e não tem um tom ofensivo. Me lembro que uma vez, não vou reproduzir o palavrão, mas indo a Caruaru, em Pernambuco, para fazer uma palestra, peguei um taxista, ou melhor, o taxista me pegou. E ele ia falando de uma tal buchada de bode para mim, que só de pensar na buchada eu já estava me sentindo mal, porque não tenho o hábito de comer uma comida tão pesada. E cada vez que ele falava da buchada, tentando me convencer para que a gente parasse na estrada para comer a buchada, ele dava um tapa na minha perna. Dava um tapa. E a minha perna, que é branca, eu já estava imaginando como é que ela estava ficando. E ele xingava um palavrão, mas não havia um tom ofensivo. Fazia parte da sua expressão cultural, do colorido, do seu modo de ser. Usar o palavrão. E quando pensamos nisso, quantas vezes a gente dá uma topada e xinga um palavrão? E ao xingar um palavrão, a gente pensa, porque eu nunca vi ninguém dar uma topada e dizer assim, ô glória, ô Kardec, que maravilha, doutor Bezerra, me ajuda. Não. Vem um palavrão espontaneamente. Porque às vezes a gente quer ser anjo antes de ter se tornado pessoa. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nos fala sobre isso. Que a gente tem que primeiro ser humano. Pode parecer uma redundância, mas muitas das vezes tentamos viver como espíritos que já habitam o reino dos céus e não nos permitimos viver o que a vida nos oferece, estando no mundo sem ser do mundo, vivendo as coisas comezinhas, as coisas cotidianas. E nós que somos os médiuns casados e que temos filhos, sabemos exatamente o que são essas coisas comezinhas ou coisas do cotidiano. E nos exigimos uma santidade ou uma capacidade de superação que está longe da gente já ter desenvolvido. Fazemos atendimento fraterno para os de fora que procuram a casa espírita, mas não nos atendemos fraternalmente, como se uma confissão de dor, de sofrimento, de dificuldade nos diminuísse perante os nossos companheiros de ideal ou perante a própria espiritualidade. Esta humanização é urgente, mas não uma humanização que dispense a espiritização, que dispense a qualificação, que dispense a necessidade contínua de estudar Kardec e as boas obras espíritas, porque criou-se uma distorção que humanizar, vamos fazer vivências na casa espírita, e Kardec ficou de lado. A primeira palavra em termos de espiritismo foi dada por Kardec, não a última. Mas muitas das vezes procuramos as últimas palavras em detrimento das primeiras. Como entender as últimas se não assimilamos ainda as primeiras palavras? Vamos encontrar também resiliência em o livro O Céu e o Inferno. E lá no último capítulo, que fala das expiações terrestres, nós vamos encontrar Marcel, o menino número 4, do número 4. Rapidamente, havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar.
designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença. As pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos, o corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Um dia um menino disse: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para quê? Replicou-lhe o médico. Se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Os últimos pensamentos dessa criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. E aí vem um rápido e breve comentário do Espírito Santo Agostinho. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Então nós vemos na obra O Céu e o Inferno outro exemplo dado pelo codificador também de resiliência. A codificação está repleta. Também na conclusão, o Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto, conclusão do Livro dos Espíritos, que perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência pela falsa porta do suicídio. Quanto mais a gente lê Kardec, mais eu particularmente me dou conta de que Kardec está atualizadíssimo. Então não precisamos atualizar Kardec, precisamos nos atualizar em Kardec. Porque quando julgamos que uma questão ainda não foi abordada, é apenas porque não tivemos o cuidado de ler, de estudar, de percorrer a codificação com mais vagar. E Allan Kardec, podemos assim dizer, foi também um vulto altamente resiliente. Quantas pedradas, quantas chacotas, quantas perseguições. O Espírito Hilário Silva nos conta na obra O Espírito de Verdade. Há 1 século é o título da mensagem, o codificador acabrunhado, dificuldade para publicar novos livros, os ataques dos inimigos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas havia se tornado um foco de intrigas, ataques dos companheiros de ideal. E chega uma encomenda que Amélie Boudet lhe entrega. Ele pega, abre aquele pacote e havia uma carta. E nessa carta, um homem dizia: Senhor Allan Kardec, rogo prossiga em seus serviços, em suas tarefas. Imagine o senhor que eu fiquei desempregado, e se não bastasse o desemprego, minha esposa, meu grande amor, faleceu. Resolvi intentar contra a minha vida, jogando-me nas águas do rio Sena, e não seria difícil morrer porque eu não sei nadar. Várias vezes namorei a Ponte Marie, que é a ponte dos apaixonados, lá na França. Existem vários cadeados, parece que um tenta se prender ao outro, faz promessa. Várias vezes pensei em me jogar nas águas do rio Sena. E um dia, quando não mais aguentava o sofrimento e a dor superlativa, apoiei-me
na murada, na ponte, e um objeto caiu sobre os meus pés. Quando vi, estava escrito: o Livro dos Espíritos, com as iniciais AK. E também escrito assim: esse livro salvou a minha vida. Leia-o. E eu pus-me a ler o Livro dos Espíritos e desisti da ideia de suicídio. E esse senhor se chamava José Perrier. E o primeiro que fora salvo, A. Lauren. E Kardec, então, vendo aquilo e recebendo um livro encadernado, porque este homem era um encadernador, disse que Kardec deveria prosseguir nas suas tarefas. O codificador se levanta, vai até a janela, vê os transeuntes passando, aconchega o Livro dos Espíritos ao peito e narra Hilário Silva que uma lágrima desceu de um dos olhos do codificador. Ele tirou o lenço e enxugou essa lágrima e concluiu que deveria prosseguir. E prosseguiu, publicando o Livro dos Médiuns e todo o restante da codificação. Vale a pena perseverar, meus irmãos. Vale a pena a gente prosseguir. Nós temos, no meio espírita, inúmeros vultos, e eu vou pedir aos nossos companheiros que descortinem para nós o item Espíritos Resilientes. Como duvidar de que Leon Denis era resiliente? Bem cedo, o seu tato foi prejudicado por ajudar o pai, que trabalhava numa casa da moeda, lustrando moedas de metal. Várias vezes teve o curso dos seus estudos interrompidos e aos 70 anos fica cego e vai aprender o braille para continuar estudando o espiritismo, para continuar alargando os seus horizontes culturais e prosseguir formando novos pensadores, contribuindo com o movimento espírita do seu tempo, presidindo inúmeros congressos, já que ele foi o grande continuador de Allan Kardec. Como deixar de crer que Ivone Pereira foi uma mulher, um espírito e uma espírita resiliente? Quanto sofrimento essa mulher amargou por conta de expiação ou expiações em função de suicídios que cometeu, mas honrou a sua trajetória como espírita. Reencontrou seu grande amor, bem mais novo, mas não pôde conviver com ele. Se correspondeu com ele graças ao idioma da fraternidade universal, o Esperanto, com a ajuda de seu amigo Afonso Soares, que traduzia algumas cartas e se correspondia com este grande amor que era polonês e que estava casado. Para o ano, lançaremos uma obra sobre as cartas de Ivone Pereira para Divaldo Franco. Divaldo nos franqueou acesso a essas cartas e vemos ali Ivone Pereira se desnudando. Vemos Ivone Pereira analisando o movimento espírita, reverberando contra as distorções do nosso